Salve, salve, entusiasta do agro. Começa agora mais um episódio do Rotação de Culturas. Eu, com o Renato Serafim. Vamos lá, mais uma. Mais um episódio aqui, gravando para vocês toda sexta-feira, no mesmo horário, aqui na TV Notícias Agrícolas, às 5 horas da tarde, né, em parceria com a Macfor, aqui representada por mim. Estamos sempre falando aqui sobre o agronegócio, sobre inovações, vendas, marketing, inovação, e sempre com convidados que realmente faz a gente entender e pensar diferente sobre o nosso agronegócio, e entender que o nosso agro é feito de pessoas por pessoas. Né? Legal, Diogo. E o convidado de hoje é especial, né? Eu tive o prazer de trabalhar com ele, pouco tempo, mas a experiência dele que ele vai nos passar é um craque de marketing. Já passou por marketing, por vendas, né? Monsanto, Bayer, foi head do México, foi head no Sudoeste Asiático, na Indonésia, trabalhou com RH, então você vê a vasta experiência, e hoje ele vai contar um pouco, né, sobre essas experiências do passado e o que ele está transformando aí esse setor pujante, esse setor que nós temos que, eu sempre falo nos meus artigos, né, que nós temos que ser o protagonista e não podemos perder o protagonismo no mercado de biológicos, e ele é um dos expoentes que está puxando esse protagonismo para ele. Então você pode apresentar o nosso convidado especial, que, cara, hoje vai ser uma aula de novo. Hoje uma aula. Craig, obrigado pelo seu tempo, obrigado por aceitar o nosso convite, por estar aqui presente. Acho que vai ser muito enriquecedor para toda a nossa audiência também poder ouvir um pouco sobre, não só sobre sua trajetória, mas também sobre o que a gente vem fazendo, né? Você, principalmente, dentro do nosso setor. Então, as honras para se apresentar, por favor, Craig. Obrigado. Primeiro, uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite. Tenho certeza que a gente vai se divertir muito e aprender bastante aqui nesse bate-papo. Obrigado mesmo pela oportunidade. Legal. E essa da diversão é o melhor, né, André? Acho que nós passamos tanto tempo trabalhando e às vezes a gente esquece de se divertir, né? E de compartilhar histórias. É um pouco do que você está fazendo hoje na Cumbria, um pouco do que você está construindo na Agrivale. Mas conta um pouco, mais um agrônomo da Exalc, né? Eu acho que dos executivos, assim, Exalc tá a maioria aqui. Nós temos que fazer uma você defendendo toda vez a Unesp, do nosso lado. Mas é muito legal, né? Ter mais um exalquiano aqui. E eu gostaria, cara, de contar, de você dar uma resumida aí da sua carreira, né? Desde que o que te levou na agronomia e toda essa sua experiência internacional, né? Que você é um dos executivos que eu conheço, tem não uma passagem só em um continente, né? Você conheceu quase todos aí na sua passagem. Muito legal. Pelo agro. Obrigado, Renato. Obrigado, Diogo. Agronomia sempre fez parte da minha vida, né? Agricultura, porque além de ser exalquiano, eu sou filho de exalquiano. Então, meu pai é engenheiro agrônomo também, formado pela Exalc, e quando eu nasci, ele tomava conta de algumas fazendas, e então eu nasci praticamente dentro de uma fazenda, fiquei até os 6 anos, depois vim aqui para São Paulo, depois Rio e tudo mais, e virei mais urbanoide, mas a agricultura nunca saiu da minha vida, tanto que eu fui fazer Exalc depois, e de lá só fui mudando de lugar para lugar e conhecendo as diferentes realidades da agricultura do Brasil, dos diferentes estados do Brasil e dos outros continentes, como você bem disse. E é muito legal porque acho que tem uma coisa de propósito muito grande, né? De produção de alimento, de se preocupar com a sustentabilidade, com tudo que a gente faz. E o Brasil, a gente sempre ouve, né? Desde que eu nasci, eu escuto o Brasil, o celeiro do mundo, aquela coisa toda, e a gente está concretizando isso cada vez mais, né? E com essas revoluções que a gente viveu na agricultura, eu acho que agora é a nossa vez nessa revolução da agricultura regenerativa, né, para utilizar toda a biodiversidade que a gente tem aqui em prol de uma agricultura e de uma tecnologia brasileira que pode ser exportada e pode ser utilizada no mundo todo. Chegou a hora do país do futuro ser do presente, né? É isso aí. E eu tive a oportunidade aí, como eu estava falando, de ter trabalhado em diferentes setores dentro do nosso agro. Eu comecei com fertilizantes na antiga Maná, antes ainda de ser Bung, né? Tive a oportunidade de trabalhar com o Dr. Fernando Penteado Cardoso, que foi o primeiro grande mestre, assim, né? Com muita experiência, com muita visão de futuro e sempre que privilégio, hein? Tem pouca gente que teve essa oportunidade de... Eu andei com ele em lavoura de soja no Mato Grosso, comecei minha carreira no Mato Grosso, na Maná. Andei em lavoura de soja no Guerino Ferrarim e tudo mais, que eram bem amigos, e quando ele já tinha 80, né? E era duro acompanhar o Fernandão andando na soja com 80 anos. Mas comecei por aí, depois fui para Monsanto, saí do Mato Grosso para o Rio Grande do Sul, morar em Passo Fundo, como RTV, depois fui gerente de contas,
coordenador de marketing para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e tive a oportunidade de ter um grande convite e um desafio ainda maior de estabelecer um sistema de captura de valor para a soja Roundup Ready naquele momento. Isso em 2003. Fui convidado para ser gerente de produto da soja Roundup Ready na Monsanto, e quando a gente teve o caso do POD, né, do Point of Delivery, que você participou também, e foi um case de sucesso muito legal, um desafio enorme, chance de sucesso baixa, mas que deu tudo certo. E eu acho que trouxe uma nova visão para a adoção de tecnologia no Brasil, para a valorização de pesquisa e desenvolvimento, que é muito legal, e a gente está vendo isso até hoje, né? Aí fiquei 5 anos e pouquinho na Monsanto e fui para a Bayer, comecei com cultura do milho, depois assumi a área de sementes e biotecnologia, passando sempre por marketing, vendas. Tive a oportunidade de ser presidente da Bayer no México, um desafio muito legal de implementar um pouco do que a gente já tinha feito aqui no Brasil, principalmente a questão de acesso ao mercado, de política de distribuição e tudo mais, e a conhecer uma nova cultura, né? E aí os aprendizados começam a acumular naquilo que eu falo que assim, a receita do bolo, quando é feita pela avó, ou pela mãe, ela muda bastante, né? Então tem a questão da experiência, do amor, do carinho. E quando você está num ambiente diferente, uma cultura diferente, a maneira com que você implementa as coisas também tem que mudar. E isso eu experimentei tanto no México, onde eu fiquei 2 anos, quanto na Ásia, quando eu mudei para Singapura em 2016 para assumir a área de marketing da Bayer na Ásia Pacífico. E foi uma outra experiência, porque a gente tem um conhecimento maior aqui de América Latina, onde os backgrounds são mais ou menos parecidos, né? Colonização parecida, religião parecida, alimentação clima não tão parecido. Diferente, clima parecido, idioma bem próximo. Eu costumo dizer que na Ásia é tudo muito diferente. Cada país tem 3.000, 4.000 anos de história, muito particular, muito específico, e demorou bastante para a gente conseguir entender como cada país funciona, né? O que você aplica, como você executa uma estratégia na Indonésia, diferente da China, diferente da Tailândia, diferente do Japão, da Austrália. Então foi um aprendizado muito legal. Legal. Um ponto aqui que me chama a atenção, né, da sua carreira aí. Nós sempre falamos, né? Eu acho que todas as conversas que nós tivemos aqui, com todos os executivos, um dos problemas principais que eles estão apontando é qualificação, é mão de obra, é capacitação das pessoas. E você tem uma história de ter sido RH, né? Um agrônomo que foi diretor de RH da Bayer. Sim. Pô, o que você aprendeu? Quais são os desafios, né, que as empresas têm? E por que todo mundo está reclamando desse problema hoje? Sendo que, cara, eu vejo cada vez mais pessoas educadas, né, com curso superior. Onde que está sendo o problema? Que todo mundo está reclamando do mesmo fator, e você, como ter sido diretor de RH e ter o background de marketing, de vendas, de agrônomo, o que você atribui a isso? Legal. Bom, boa pergunta. Eu gosto bastante dessa área. Eu vou contar um pouquinho como é que eu fui parar no RH. Eu, em 2009, quando estava na Bayer ainda, eu tinha colocado no meu plano de carreira, né, no plano de desenvolvimento de carreira, que eu queria trabalhar em recursos humanos. Professor, mas por quê? Você é agrônomo, vendas, marketing, por que você quer? Porque eu sempre acreditei que o que faz a diferença são as pessoas, né? Eu sempre trabalhei em empresas com produtos ótimos, performance maravilhosa, tecnologia, com um relativo bom dinheiro para investir, né, em marketing, em promoção e tudo mais. E o que fazia a diferença mesmo eram as pessoas. Então, eu coloquei no meu plano de carreira em 2009 que eu queria ser RH, porque eu não queria mais ficar reclamando que o RH não entendia do negócio, que o RH não dava o suporte necessário para o pessoal de vendas, principalmente do campo. E eu falei, deixa eu tentar ir lá para entender onde é que eu consigo contribuir com o que você trouxe, né? Com a visão de estar no dia a dia do marketing e vendas. Demorou 12 anos e eu consegui. Quando eu voltei de Singapura, em 21, eu assumi a área de recursos humanos aqui da Bayer do Brasil, não só para Crop Science, mas também para Farm e para Consumer Health, que foi uma visão bem diferente. A gente pode olhar a questão de excelência comercial, né, diferente em Pharma, em Crop. Mas eu tive um choque no começo pela distância exatamente do entendimento das pessoas de RH que estavam construindo políticas e ferramentas em relação à realidade do campo, principalmente do Brasil e da agricultura. Então, muitas vezes a gente fala assim, a gente vai implementar uma nova política que vale para todos os países. Eu falo assim, o mundo está indo para o caminho contrário, né? O mundo está indo para uma
customização quase que individual. E a gente está querendo padronizar tudo. Não vai funcionar. Então, eu sempre tentei trazer a visão de negócios para dentro do RH, e isso foi um complemento muito legal entre a experiência das pessoas, com muito histórico de RH, com esse desafio do que realmente funciona, o que poderia funcionar no ambiente de campo, no ambiente de negócios. Então, foi uma experiência muito boa, mas indo diretamente à tua pergunta, eu acho que mesmo com o nível de educação cada vez mais acessível, né, você tem mais acesso à educação e capacitação, no meu ponto de vista, e na Cumbria a gente fala muito disso nas aulas de liderança e de inteligência emocional, o que falta, na minha opinião, é atitude. Né? Aquela coisa de querer fazer melhor do que está sendo feito, de dedicar mesmo a tua vida, a tua experiência para gerar negócio, para criar valor para você mesmo, para a sociedade, para o negócio, para a empresa que você trabalha. Então, acho que falta um pouco dessa sensação, esse sentimento de atitude para colocar isso em prática de maneira efetiva. E eu acho que é um problema que a gente vai ter que conviver com ele ao longo dos próximos anos, porque isso não se resolve de uma hora para outra, né? Uma parte é geracional, outra parte eu acho que é um pouco contexto de mercado e essa loucura que a gente vive de exposição a muitas coisas, a mudanças muito, muito rápidas e muitas vezes radicais. Eu acho que a sociedade não conseguiu se adaptar ainda a isso. Então, acho que vai um tempinho para a gente conseguir arrumar. Mas não é uma desculpa, né? A gente tem que continuar tocando, tem que continuar fazendo os negócios acontecerem e cada vez mais a gente precisa de complementaridade. Então, acho que identificar bem as experiências das pessoas, os perfis, para que eles se complementem na solução de problemas, na geração de inovação e tudo mais, para mim é o nome do jogo. Eu acho que a gente tem que conhecer melhor as pessoas, né? E não só os profissionais, os agrônomos, os técnicos, e sim as pessoas e tentar utilizar a experiência de vida que elas trazem, que é única. O que eu acho que é importante também, eu tenho bastante conversado isso internamente dentro da Macfora. A gente tem um ponto de dificuldade também muito grande. Às vezes a gente tem colaboradores que são bons, né? Mas o fato que você traz, eu acho que isso ele é muito nítido, né? Eu falo assim, né? Tem a hard skill, soft skill e eu chamo da street skill, né? Que é aquela street skill, aquilo que você ganha na rua, tipo aquela bagagem, né? Engrossado de couro. Exatamente, exatamente. E aí eu acho que falta muito isso, né? Eu falei assim, às vezes hoje em dia eu estou muito mais olhando para pessoas para contratar, que eu vejo que tenha vontade, né? Que tem aquela ambição, pô, não sei fazer nada, tal. Até um cara que virou sócio meu em 2 anos e meio, tava fora do setor, tava trabalhando numa mecânica, trouxe, não sei nada de marketing, não lembro nada de agro, virou sócio porque falou, cara, eu não sei nada, mas eu tenho a vontade e quero aprender. Isso. Cara, então vem, veste a camisa e virou sócio. Só que hoje em dia, por outro lado, eu vejo muita gente no meu time, pô, acha que crescer, né, na vida vai trazer menos responsabilidade e menos trabalho. O contrário. O contrário. A galera assusta. Mas como assim, cara? Para eu ganhar mais, eu tenho que saber mais, trabalhar mais? Você esperou o quê, né? A frase do Homem-Aranha. Grandes poderes vêm com grandes responsabilidades. Que eu acho que é justamente isso. Quando a gente trabalha muito pensando em gestão e criar novas pessoas para assumir nossa posição, né? Porque eu falo, pô, eu preciso sair da operação, porque cada vez eu preciso me tornar mais estratégico, né, dentro do sócio. Isso tem que ficar claro, né, Diogo, para as pessoas, porque muitas vezes as pessoas estão nessa quase que obrigação de crescer em carreira. Você tem oportunidades enormes de movimentos laterais ou em Y, que traz bastante experiência e aprendizado. E você tem essa falta de comunicação, muitas vezes, de falar assim, você sabe o que te espera num próximo passo, né? Aquele famoso livro What Got You Here Won't Get You There. Aquilo que você vem fazendo com excelência não necessariamente vai servir porque você precisa fazer na sua próxima função, né? Exato. Não, isso é o grande problema, né? Porque eu vivo muito dentro do meu time a parte da disrupção. Quando você sai de um operacional para realmente um gestor. O fato de você sair de fazer a planilha para liderar ou delegar alguém a fazer a planilha. E esse choque de realidade, as pessoas falam, pô, eu quero ser gestor, mas ao mesmo tempo eu não quero largar o osso, porque se eu largar o osso, como que eu vou gerar valor? Será que ser só líder gera valor? Então você começa a gerar uma confusão na cabeça das pessoas que não estão preparadas para ser líderes. Às vezes, e fala assim, cara, você precisa largar o operacional. E você precisa, assim, cara, você criar pessoas. Eu falei assim, melhor do que ser o melhor aluno da turma
é você o professor que tem pelo menos 3 melhores alunos da turma, né? Então, cara, aprenda a ensinar e criar novos melhores alunos, que vale muito mais do que você sentar na cadeira ali da frente e ser seu melhor aluno, né? Eu estava lendo esses dias um artigo de um profissional da McKinsey falando exatamente sobre isso, né? Que os CEOs e os diretores não estão dedicando o tempo necessário para cuidar das pessoas, das equipes. Sim. E é tão importante quanto, né? A gente fala muito isso nas aulas de liderança da Cumbra, assim, quanto tempo você, gestor ou líder, está dedicando para cuidar das pessoas que trabalham com você, né? Cuidar e entender o que elas estão pensando, o que elas estão sentindo, como é que elas estão vendo a estratégia do negócio, como é que está andando o negócio. E esse tempo é muito pequeno perto do que precisa. É o grande desafio do líder, né? Como combinar e como trabalhar conciliar a cultura de resultados, que você tem que cobrar performance, com a cultura de pessoas. Nós tivemos um tempo que a agenda estava meio... Não, cara, o que é importante é muito pessoas, mas não vinha resultado. Isso aí. E tinha outro que, não, agora é resultado e não é pessoa. Cara, o segredo do líder é combinar. E quando a gente fala desse apagão, né, que a gente sente no agro, nas nossas conversas, você sentia isso também no setor de fármacos e no setor de... Consumo. De consumo? Sim, também. É o mesmo problema? É o mesmo problema. Eu acho que tem muito a ver com a aceleração do mercado. Eu acho que no agro a gente teve uma referência que piorou um pouquinho essa situação, ou agravou mais essa situação, que foi um período de abundância, o mercado crescendo bastante, as empresas crescendo bastante, e precisava de mais gente. Então você acaba tocando as coisas e o mercado com vento a favor. Quando isso se reverteu há 2 anos, né, 22, 23, o baque foi muito maior. Foi um impacto muito maior, porque tinha muita gente que estava num mar calmo, quando veio o mar bravo, não sabia lidar com isso, porque não tinha experienciado isso ainda, não tinha passado por momentos de crise como nós, né, que já temos algumas décadas de mercado. Street Smart, que já perdemos o cabelo, né, inclusive por causa disso. Eu acho que faltou um pouquinho desse couro grosso e tem que aprender fazendo. Esse daí não dá para aprender em universidades, nem em Harvard você consegue contratar isso. Né? Deixa eu fazer uma pergunta, assim, é uma pergunta de percepção que às vezes eu me pergunto, porque a gente muito fala hoje sobre tipo, uma geração na qual a gente tem uma dificuldade de se relacionar no mercado profissional. Queria ouvir de você, porque será que isso, na verdade, realmente é da geração atual? Ou isso acontecia lá atrás, só que às vezes a gente não tinha um mercado tão competitivo que a gente precisasse extrair naquele momento do passado as skills que as pessoas precisam ter hoje, né? Então, será que sempre foi uma falta de skill que não era necessária antigamente e hoje é? Ou você acha realmente é geracional, assim? Porque a pessoa fala, o pessoal não quer crescer hoje, o pessoal não quer isso, o pessoal não quer aquilo, o pessoal não quer responsabilidade. Será que é isso mesmo ou será que tem alguma coisa por trás que não é sobre isso? Eu acho que não é questão de não querer crescer. Eu acho que a geração ela se faz pelo ambiente, né? Ela vai mudando de geração para geração pelo ambiente que tá. E voltando no ponto dessa dinamismo que a gente está vivendo hoje, né? Com quantidade de coisas novas aparecendo, muitas coisas novas ao mesmo tempo e mudando muito rápido. Então, eu lembro até na Agrivale, o pessoal perguntava, mas a gente vai continuar fazendo mudança? Eu falei assim, não, eu garanto que nos próximos 15 dias não vai ter mudança. E é só o que dá para garantir, 2 semaninhas, porque o mercado é super dinâmico. Então, eu acho que tem um pouco da aceleração que a gente vive e adaptação, e a falta essa talvez desconexão de propósito. A geração hoje, por que a gente fala que ela não quer crescer? Porque eu acho que falta essa coisa de o que eu quero da minha vida, onde é que eu consigo contribuir para a sociedade, é um olhar mais humano do que a gente tinha, menos hierarquizado, né? A gente viveu momentos aí no começo da carreira que a hierarquia era muito pesada. Embora eu nunca tivesse acreditado muito nisso, era o sistema como ele funcionava. Hoje isso muda muito. A gente fala muito de mentoria reversa, né, que é para tentar aproveitar essa maneira diversa de pensar das gerações mais novas para contribuir com as gerações mais antigas e criar esse dinamismo no dia a dia da empresa. Então, a gente usa muito essa questão da mentoria reversa, que traz bastante coisa, principalmente com se olhar para o digital, né, para essa interação com várias mídias e tudo mais. Então, acho que tem a ver com a geração, mas a geração é fruto do que a sociedade está vivendo. E a gente teve esse momento de abundância que acabou dando mais espaço para
para que o soft tomasse mais corpo e no momento que vem a necessidade por resultado, mais no curto prazo, isso acaba se desbalanceando de novo, né? E é cíclico. Acho que daqui a uns 2, 3 anos a gente começa a ter um equilíbrio de novo e depois desequilibra, equilibra e vamos legal. Assim. E aproveitando assim, não vamos perder esse lado de pessoas, mas olhando, né, a sua carreira ela é muito comum com as inovações da agricultura, né? Você começou com a primeira, que é fertilizante, depois você foi para semente, genética, depois veio o trait, trabalhou com químico. Agora você está participando da nova revolução na agricultura, que é os biológicos, a fisiologia vegetal. Sim. O que está sendo, assim, nessa sua experiência? Você tá quase mais de um ano já. 2 anos. Olha, passa nesses 2 anos. O que está sendo os maiores desafios para você nesse novo setor? Porque passa pelo lado humano, né? O cara que vende químico, cara, para ele vender o biológico, a fisiologia, ele tem que passar por processos diferentes. Qual que está sendo os seus desafios nesse novo mercado com a Agrivale aí, que, né, você construiu uma puta marca forte, um sistema de distribuição, mas o que você está mais curtindo, né? O que você está mais curtindo na jornada e o que está te deixando, assim, às vezes... mais preocupado. Bom, eu acho que anda junto, né? O que eu curto e o que me deixa preocupado, acho que é aquela história de desafio para solucionar problemas, mas eu acho que essas revoluções, eu tive o privilégio, né, da época de escola, de participar do plantio direto, e depois viver isso na própria Maná, depois Monsanto, biotecnologia, com traits e tudo mais, fertilizantes, como você bem disse, e agora agricultura regenerativa. Acho que 2 pontos principais dessa nova revolução, que é bem diferente do resto, é o seguinte. Quem está pedindo essa revolução pela primeira vez é o consumidor. É o cara que está comendo as hortaliças que a gente produz, que está consumindo proteína que consome soja e milho. É a primeira vez que o agricultor fala, eu quero mudança na agricultura, porque eu quero saber o que eu estou comendo. Se tem qualidade, se tem sustentabilidade e tudo mais. Nas outras revoluções, eram muito dentro do nosso setor e o benefício direto para o agricultor, que também tem nessa nova revolução, mas não tinha uma coisa além do agro. E agora sim. Então, essa é uma demanda que vem do supermercado, praticamente. E a gente tem que estar preparado para atender essa demanda, porque quando o consumidor pede, dificilmente você pode se dar o luxo de não atender, né? Então, acho que esse é um ponto super importante. E o outro é a questão do Brasil ter uma posição de destaque quando se fala de biodiversidade, se fala de biológicos. Aqui é onde está a nossa maior fonte de micro-organismos para criar novos produtos. Então, esse é um outro lado que a gente olha para essa revolução, onde o Brasil, pela primeira vez, vai ter uma posição potencialmente de vanguarda e de exportação de tecnologia. A gente sempre recebeu tecnologia do hemisfério norte, de maneira geral, né? E aqui eu acho que a gente tem a chance agora de exportar tecnologia utilizando o que a natureza nos deu, que é essa biodiversidade fantástica que a gente tem aqui no Brasil. Então, hoje na Agrivale a gente olha muito para isso e busca essa biodiversidade para transformar em produtos cada vez mais eficientes. E o mercado, acho que precisa de uma nova revolução do ponto de vista de maneira de trabalhar. Então, você falou, quem vende defensivo, crop protection, é natural virar para o biológico? Não, porque o perfil é diferente. É muito mais parecido com sementes. Então, a gente olha muito mais o mercado de biológicos como o mercado de sementes do ponto de vista de geração de valor. Então, essa capacitação, essa necessidade de ser capacitado e agregar valor para o cliente, para o agricultor, ainda está longe do ideal, do meu ponto de vista. A gente tem que investir muito, então a gente bate muito no investimento em capacitação, em entender a cadeia de valor como um todo e ver onde é que a gente consegue contribuir não só com a parte de pesquisa e desenvolvimento, com tecnologia, mas também entender como é que a gente pode ajudar o agricultor a tomar decisão. E eu acho que o comportamento desse mercado vai ser diferente do que a gente viu em crop protection e sementes, com uma concentração muito grande em poucos produtos com market share muito alto. Eu acho que no setor de agricultura regenerativa e de bioinsumos ou de fisiologia, vai ser cada vez mais específico. Cada vez mais você vai estar falando de um produto que serve só para norte da BR-163, no Mato Grosso, que não é o mesmo que vai para o Paraná, que não é o mesmo que vai para o Rio Grande do Sul. Vai ter personalização. Vai ter cada vez mais
a gente tem tecnologia e vai ter cada vez mais para descobrir micro-organismos que se adaptam melhor às regiões, às micro-regiões ou micro-condições climáticas, né, edafoclimáticas. E isso gera uma necessidade de pesquisa muito mais ampla, que gera necessidade de recurso. Então, a gente precisa olhar para um R&D, para um P&D muito mais colaborativo do que era antigamente, daquela história de proteger, de é uma inovação aberta, né? Exatamente. A inovação aberta no nosso setor ela é crucial, é o cerne mesmo da pesquisa e desenvolvimento. E em cima desse mercado, Craig, olhando até para produtor, para consumo, para necessidade, para concorrência. Hoje, quando você olha para esse mercado daqui para frente, principalmente, como que você vê que ele vai se desenvolver? Porque para mim é complexo, eu falo muito pensando, né, na geração de valor para o produtor, porque a gente teve até uma conversa recente, né, Renato, que a gente começava a falar muito, o setor de bioinsumos, biológicos, ele é um tanto quanto embrionário, ele é novo, assim, muita empresa nova chegando, né, e eu até comparo com o fluxo quando eu trabalhava de fertilizante, quando entraram as empresas de aminoácido, né, e aí entrou um monte de empresa de aminoácido, algumas fazendo realmente o que era jus, outras não, mas até o tempo lá que demorou muito tempo e às vezes até hoje aminoácido é usado como chacota dentro do setor, porque fala, pô, esse aqui produz 4 litrinhos mais 12 sacas por hectare, até brinca, os primos agros brincam com isso. E eu acho que também é algo que pode... Você acha que é algo que pode acontecer ou não no fase biológico e como realmente gerar o valor de forma sustentável para o produtor também? Legal. Bom, eu acho que tem primeiro uma mudança de visão, até de prazo do próprio agricultor, né? A gente sempre viveu uma agricultura que ele olhava produtividade da soja, do milho, do algodão, da cana, olhando para a comercialização daquela safra. A agricultura regenerativa traz uma visão muito mais ampla e literalmente mais profunda, porque a gente tem que olhar para o solo, a gente tem que olhar para regenerar esse solo e a consequência disso vai ser uma agricultura mais sustentável, com um uso de insumos mais equilibrado e com produtividades maiores ao longo do tempo. Então é uma mudança de mindset, de maneira de olhar para o negócio, e eu acho que vai ter uma fase onde agricultores mais vanguardistas vão fazer isso primeiro, que já está acontecendo, e depois vem as ondas naturais de perfis de consumidor diferentes. Mas eu vejo que isso tem que acontecer, essa mudança rápida. Já aconteceu essa, costumo dizer, comoditização de alguns insumos biológicos, como aconteceu com aminoácido, com fertilizantes foliares e tal. E eu acho que essa questão de falta de credibilidade acaba atrasando essa aceleração dessa revolução. Sim. Não é bom isso. E é muito difícil você vender valor se você realmente não está entregando o valor, né? No momento que soja estava, sei lá, 180, 200 reais, a conta aplica aqui 4 litrinhos, 12 sacos por hectare. Se você somar todas elas, tinha gente aí que estava prometendo 240 sacos por hectare. E a gente sabe que isso não vai acontecer, principalmente de um ano para o outro, né? Então, a gente olha muito como um olhar de sistema, entender como é que o agricultor está cuidando do sistema e muito mais para o solo do que para o que está na parte aérea, né? na planta em si, olhando para o sistema radicular, estruturação de solo, equilíbrio entre os micro-organismos, os patógenos e os benéficos. Então, tem muito chão para a gente aprender. A gente fez até um investimento na Agrivale, numa empresa que chama Buy My Cell, que visa entender melhor a microbiota de solo, para que isso se torne uma coisa mais racional. E há 30 anos a gente falava de analisar a fertilidade de solo, né? E o agricultor também, você tem que fazer análise e tudo mais. Virou hoje uma prática comum. Normal. E a gente imagina que a análise de microbiota de solo também vai ser isso, para dar muito mais precisão no que o agricultor vem fazendo. As margens estão cada vez mais achatadas em todos os pedaços da cadeia. Sim. Se a gente não olhar com esse olhar mais crítico, de entender o que está acontecendo, não na fazenda ou na região ou no estado, mas sim naquela gleba específica, qual é a melhor cultura qual é a melhor rotação de culturas para ser implementado ali, com um olhar bem mais sistêmico. Produtividade por metro quadrado, né? Que nós discutimos. E o legal, você trouxe uns temas aqui que
eu no seu lugar, assim, eu ficaria assim, puta, que caminho seguir, né? Porque você falou de inovação aberta. Eu acho muito. Eu até concordo. Nós estamos. No Brasil, nós somos o Vale do Silício dos biológicos, né? Hoje você pode descobrir um micro-organismo em alguma startup, alguma universidade aí, que pode ser útil. Acho que nós não podemos perder essa chance. O segundo ponto, né? Você fala, pô, de personalização, de ter esse negócio. E tem outro ponto que no biológico, às vezes, a gente tem que ter muito cuidado, que é o on-farm. Até que ponto, né, você nos seus dilemas, você fala assim, pô, como eu posso ter uma inovação aberta? Como eu posso ter uma personalização? E como eu posso ter um negócio desse daqui que não vire um on-farm que o agricultor ou uma pequena, como eu falo, uma pequena formuladora local vai destruir um negócio que você investiu tanto em P&D, numa fábrica maravilhosa que vocês têm. Como que lida com tudo esses dilemas aí? Uma excelente pergunta. Eu acho que a gente olha muito para um farm como a gente olhava para a semente salva de soja há um tempo atrás. É nosso dever mostrar para o agricultor que tem maneiras de fazer produtos, maneiras e maneiras de fazer produto, né? E de pesquisa e desenvolvimento. Então, acho que o on-farm ele vai continuar. Eu não vejo nenhum problema muito grave em relação ao on-farm propriamente dito. Agora, o que está acontecendo nessas on-farm, nessas fábricas, nas fazendas, é que a gente não sabe. Então, a gente estimula muito o agricultor que tem e que já investiu nisso a entender o que ele está produzindo de verdade. Se aquilo que ele está produzindo é o que ele quer e só o que ele quer. Então, acho que tem profissionalização, eu acho que tem uma acomodação também da euforia de margens mais altas, que acaba fazendo com que iniciativas como essa, ou investimentos como esse, fossem mais fáceis de ser começados, né, iniciados. Hoje a conta é diferente, né? E você tem o avanço da pesquisa e desenvolvimento, que está indo por um caminho de segunda geração, terceira geração, quarta geração de biológicos, que é impossível de ser feito no on-farm. Não existe como você fazer isso num ambiente que não seja super controlado, com análise de centenas de variáveis ao mesmo tempo, né? Então a gente pode até pensar como é que você vai usar isso, inteligência artificial, machine learning, para ajudar nesse processo. Mas o ponto que você trouxe de ter micro-organismos que podem ser descobertos e podem ser explorados de maneira diferente, isso vai acontecer cada vez mais. Por isso a questão do market share. Cada vez mais você vai ter produtos com market share baixo que tem uma eficiência muito grande para aquela região específica. Sim. Mas eu acho que o que a gente está fazendo na Agrivale hoje? Hoje eu prefiro ajudar o agricultor que tem on-farm, porque ele não vai conseguir produzir tudo, ele tem fábricas que são específicas ou para uma fermentação sólida ou uma fermentação líquida, de bactérias ou de fungos, mas ele vai precisar de muito mais do que ele consegue produzir lá. Então a gente hoje tem um braço de serviços dentro da Agrivale onde a gente ajuda o produtor a fazer um on-farm bem feito. Não só pelo ponto de vista técnico, para ele aplicar alguma coisa que tem eficiência na lavoura, mas até para ele estar dentro da lei, né? A gente tem a nova lei de bioinsumos que traz um olhar mais criterioso para como isso está sendo produzido. Então, a gente hoje tem um corpo técnico nosso que vai nas fazendas e ajuda o produtor de on-farm a fazer o produto que ele quer e só o que ele quer da melhor maneira possível dentro das circunstâncias que ele tem de equipamento, de esterilização, de contaminação e tudo mais. Então, a gente não só com a questão de cepas que a gente pode disponibilizar, mas também com processos produtivos, processos de fermentação mais criteriosos, que é o que a gente tem lá no nosso laboratório e na nossa fábrica, né? Que cada vez mais o olhar para diminuir o nível de contaminação, trabalhando com natureza, com biologia. E a gente consegue hoje, dentro do nosso bioreator, zero de contaminação. Mas, para isso, você tem que ter filtro hospitalar, padrões de farmacêuticos para fazer o processo produtivo. Aí você está vendendo para o agricultor como um serviço. Isso. A gente tem esse braço de serviços. Legal. Onde, em vez de a gente ficar brigando com vale a pena um farm, não vale. Se for bem feito, vale a pena. E a gente acredita muito nessa evolução das gerações, onde o que vai ser feito no farm vai ser basicamente o que é commodity hoje. E o que vem pela frente não vai poder ser feito, ou o investimento é tão grande que não viabiliza, né? Sim. Quando a gente fala principalmente sobre... né, porque todos os atributos, hoje a gente vê... quando a gente fala em empresa de químicos, né,
eu não consigo ter uma estrutura de produção química, às vezes, uma empresa pequena, igual biológicos eu consigo. Isso faz com que eu tenha mais empresas de biológico no menor espaço. Foi o que você falou, assim, viabilizou, né, ter negócios, a gente criar produtos dentro do Brasil e não ficar dependendo de moléculas, às vezes, de outros países. Enfim, como é o caso das grandes hoje, que molécula vem de fora, né, vem da China majoritariamente. Pensando nisso, Craig, você não vê que isso, você não vê isso como uma dificuldade, né, pro setor realmente conseguir, pro setor não, fala assim, de forma individual para a empresa conseguir crescer, uma vez que você, cara, pode ser que amanhã tenha um concorrente do seu lado, e até mesmo o produtor rural virar seu concorrente. Perfeito. Né? Muito sobre proposta de valor, porque o produtor vai escolher a Agrivale, ao invés dele desenvolver um farm na casa dele, ou comprar do vizinho, por exemplo. Legal, muito boa a tua pergunta. Eu acho que, começando pelo nível de adoção hoje de biológicos. Então, acho que, quando eu entrei na Agrivale, o pessoal me perguntou, quem que é o nosso principal concorrente? Né? Quem que você enxerga que é o nosso principal concorrente? Eu falo assim, o nosso principal concorrente é o não usuário. É o cara que não adotou essa tecnologia ainda, que é 80% do mercado, sim, 85%, dependendo do lugar que você vai. Depende da cultura. Então eu falo assim, a gente não vai ficar disputando para ver quem come um pedaço da coxinha, vamos fazer uma lasanha, que é muito mais legal, dá para todo mundo comer bastante e sem preocupação com falta. Então acho que tem, sim, surgimento de várias empresas ao mesmo tempo, as barreiras de entrada são menores, o acesso aos produtos mais comoditizados ele é amplo hoje, né? Os preços, as margens caíram bastante, então é bom por um lado, porque você melhora o percentual de adoção em um curto espaço de tempo e você exige que as empresas de pesquisa e desenvolvimento, então diria que essa gama aí de centenas de empresas de biológico que a gente tem no Brasil hoje, tem poucas, talvez contadas nos dedos de uma mão, no máximo duas, que têm investimento em pesquisa e desenvolvimento. Tá. Então, a situação de hoje necessariamente não vai ser a situação de amanhã, do ponto de vista de gerar nova tecnologia, de trazer soluções diferentes para os agricultores. Porque você precisa de investimento, você precisa gente capacitada para isso e não tem disponibilidade de gente. É outra dificuldade dos on-farms ou de empresas que estão mais no interior do país, é não conseguir material humano capacitado para tocar uma biofábrica, para tocar um laboratório. Não existe disponibilidade e aí, quando você está longe dos grandes centros, é mais difícil ainda. Então, eu acho que vai ter um momento que você vai ter parte do mercado, talvez aí 20%, 25% do mercado ficando nessa comoditização de Bovéria, Metarhizium, Isária e tudo mais, e a aceleração do que vem pela frente cada vez maior. Hoje a gente tem uma turbina no nosso P&D dentro da Agrivale, gerando 10 produtos nesse ano, 12 no ano que vem, mais 10 no próximo, não só para que a gente possa usar o nosso próprio acesso, mas também para prover tecnologia e soluções novas e inovadoras para outros players do setor também. Não, é muito legal isso, né? Que eu vejo. Vocês têm a máxima, né? Vocês vendem produto, entraram no serviço e vocês estão vendendo conhecimento técnico através dessa AgTech que vocês compraram. Quando a gente fala assim de produto, você falou assim, nós vamos ter que nos diferenciar em tecnologias. Quais são as tecnologias que a Agrivale está olhando como disruptiva e onde vocês estão investindo? Que eu vejo no biológico muito assim, eu vejo os metabólitos, né? Eu vejo tem os metabólitos estão rompendo uma barreira que é mais difícil de ser copiada. Aonde vocês estão colocando as fichas em termos de tecnologia? A gente tem muita coisa que está em fase de screening ainda, olhando, mas a gente tem, esse ano a gente deve colocar no campo agora em setembro, outubro, o primeiro teste de campo da tecnologia RNAi. Então, acho que a parte laboratorial já está bem clara para a gente o que a gente consegue fazer e consegue fazer bastante coisa. O grande desafio desse tipo de tecnologia, que é muito parecida com o da vacina da Covid, é o delivery, né? Como é que a gente vai entregar, como é que essa tecnologia ou que o RNAi vai estar viável na planta ou no solo para que os insetos, principalmente, possam absorver isso e ter o efeito que a gente quer. Então, a gente está indo para o campo esse ano com um teste de RNAi, ainda inicial, mas a gente acredita que talvez aí 2 ou 3 anos a gente já consiga avançar nisso. A gente olha muito para a combinação de micro-organismos. A Agrivale foi pioneira na
no mix de micro-organismos com multifunção. E a gente olha também para produtos multifuncionais. Então, se eu puder ter um condicionador de solo que, ao mesmo tempo, ele é inseticida e fungicida ao mesmo tempo, pela combinação dos micro-organismos, ou micro-organismos que tenham duplo propósito mesmo na sua essência, a gente tem investido nisso. Condicionador de solo visando aproveitar e melhorar aquela vida no solo e gerar economias a médio prazo na aquisição ou inserção de adubo e tudo mais. E um outro ponto que é super importante e que também demanda recurso e tempo é tecnologia de formulação. Um dos grandes gargalos que existe no setor de bioinsumos é shelf life. A gente sabe como trabalhar com estoques, né? Principalmente quem trabalha com sementes e crop protection, um pouquinho mais fácil, mas sementes também você tem um desafio de estoque. A tecnologia de formulação visa dar mais shelf life para os produtos. Cadeia de frio, por exemplo, é um negócio que a gente não trabalha com nenhum produto que demande cadeia de frio, porque a gente acredita muito que a operação do produtor já é muito complicada. A operação do distribuidor já é muito complicada. Então, a gente não quer trazer mais um complicador. A gente quer, na verdade, facilitar. Então, trazer duplo propósito, triplo propósito um produto, a gente vai facilitar a operação também. Então, a gente olha muito para isso. Metabólitos é uma área super interessante, que ainda tem muita pergunta sem resposta em relação aos caminhos, aos meios regulatórios que isso vai seguir. E você tem aí nanotecnologia, um monte de coisas que estão chegando, a combinações de tecnologias de fonte renovável e verde. A própria indústria de adjuvantes, acredito que vai passar por uma transformação olhando mais para o lado sustentável. Então, tem uma série de frentes. Agora, a pergunta que a gente se faz é... O que priorizar? Onde é que eu vou colocar as fichas e a energia? E por isso que a colaboração e o Open Innovation é super importante, porque você pode dedicar... A Agrivale pode ser, vamos trabalhar na A, B e C, outras empresas parceiras trabalham na D, na E e na F, e isso vai se complementando. Mas o mais importante, eu acho que é a visão sistêmica do agricultor para isso, né? E eu acho que o que o agricultor vai começar a perceber é a diferença entre um produto e outro. Cada vez, conforme ele vai testando, e aí você tem muito a questão de proposta de valor, de geração de demanda, de demonstração de eficiência de produto, que o produtor já passou por um processo de não acreditar em biológicos, né? Assim como em aminoácidos e tudo mais. Então, você tem um processo de reconvencimento. Isso tem que ser feito com muito critério. Sim. Isso demanda gente, demanda recurso e capacitação. Então, a gente não consegue escalar isso de maneira rápida. Tem que fazer, ainda mais em anos como esse, que o mercado não está com vento tão a nosso favor. Então, a gente tem investido nisso, olhando muito para mostrar o valor do nosso produto do ponto de vista de performance, de qualidade. Então, a gente tem bastante orgulho a gente criou até uma campanha agora, Agrivale Biológico que Vale. Muito com esse olhar de qualidade mesmo, de transmitir a certeza para o agricultor de que o que ele está usando realmente é o que foi apresentado, que foi a proposta que foi feita para ele. E o ponto em marketing e vendas é muito diferente, né? Porque quando você aplica um herbicida, 5, 6 dias você vai lá, você já vê o controle. O biológico não, o biológico você precisa contar uma história, você precisa trabalhar um conceito que eu acho que vocês estão trazendo muito legal, que é essa cara, nós estamos fazendo uma agricultura regenerativa, nós estamos trabalhando com condicionador de solo, nós estamos trabalhando com novas tecnologias. Total. É muito... um outro... por isso que eu sempre falo, essa revolução, ela é muito mais complexa do que nós estamos desenhando. Não é simplista, assim, né? Sim. Porque... Eu concordo com você que a barreira de entrada é muito fácil. Só que, cara, para entrar desse jeito, é melhor não entrar, né? Para entrar no jogo que vai ser jogado, precisa de capital, precisa de P&D, precisa de inovação aberta, que é o que você está desenhando para sua empresa, né? E eu acho que você trouxe bem, né? Não vai ter 1 ou 2 produtos que vão fazer essa revolução. É uma mudança sistêmica com um olhar pro sistema e não para... controle de pragas ou doenças ou de plantas daninhas, que é um pouco mais difícil no ponto de vista biológico, mas é uma mudança de mindset mesmo, uma mudança de sistema. Legal. Boa. Eu acho que seguindo ali nossa estratégia, que a gente está chegando já pro
para o final do nosso episódio, já chegamos no limite de tempo aqui, mas a gente tem uma pergunta, né, que vem do nosso time, né? Eu sempre falo, a Macfor tem um time de agrônomos lá para a gente conseguir garantir a comunicação estratégica com os nossos clientes do agro. E tem uma pergunta aqui para você, Craig. Com crescente cobrança sobre impactos ambientais das empresas e as exigências de rastreabilidade sobre produtos, especialmente para exportação, e considerando o foco da Agrivale em soluções sustentáveis, como vocês comunicam suas iniciativas sustentáveis para os consumidores e parceiros? Costumam comunicar isso também para fora do país? A gente tenta comunicar isso em tudo que a gente faz. Então, a gente... Dentro da fábrica, a gente olha para resíduo zero, o objetivo de ter resíduo zero, desde a iluminação, que ela é quase o tempo todo natural, de sol, até o que a gente faz com tratamento de água, que é utilizado nos processos produtivos. Então, tudo isso está dentro do nosso dia a dia. Para ainda ter um impacto de cálculo, de pegada de carbono, isso ainda vai um tempo, acho que ainda tem um pouco para olhar, mas a gente tenta comunicar o máximo possível em relação à qualidade, em relação a resíduos, né? Eu acho que a exportação, ela está com um olhar muito mais no limite máximo de resíduo de alimentos, principalmente frutas para exportação, que cada vez está ficando mais rígido pela exigência do consumidor em mercados como a Europa, parte dos Estados Unidos e Japão, Coreia, que cada vez mais estão apertando para a questão de resíduo. E aí os biológicos têm um papel fundamental, que é não de substituir o químico, mas de se equilibrar com o manejo, onde as aplicações mais próximas das colheitas, né, de uva, manga e outros produtos, até o gergelim, esses dias eu estava falando sobre gergelim, que é o mercado que o Brasil está crescendo bastante, tem um impacto direto e existe solução para a gente mitigar isso. E o Brasil, de novo, pode ter uma diferenciação onde eu posso comprar produtos do Brasil, ou importar produtos do Brasil, produção do Brasil, porque eu tenho tranquilidade que lá as últimas aplicações de fungicida, por exemplo, são feitas com biológicos e o resíduo não vai aparecer. Né? A gente teve um caso nosso de clientes onde as últimas aplicações em manga e em uva foram feitas e realmente não tinha nenhum tipo de preocupação com limite de resíduo. Então a gente tenta comunicar isso sim, internamente, muito para os nossos clientes também, e para fora do Brasil, até pelo fato da gente olhar para o mercado brasileiro com um apetite muito maior do que o mercado de fora, né? Você tem aí nichos de bioinsumos na Europa, produção de hortaliças, um pouquinho na Califórnia, nos Estados Unidos, mas a revolução mesmo está aqui, né? Em grandes culturas. Sim. Então a gente tem algumas iniciativas, a gente está no Paraguai, estamos olhando outros países, mas o grande... acho que o grande celeiro para a gente brincar está aqui mesmo. É o que Brasil. Você disse, né? Tem 80% ainda que não estão usando. É isso. Boa. Craig, queria primeiramente agradecer aqui, baita conversa para a gente cada vez sendo mais esclarecedora, a gente conversando, né? Hoje falamos também bastante sobre biológicos, né? Sim. A gente conversa antes, dentro dos nossos almoços aqui, intervalos que a gente tem, a gente fala sobre bastante biológico. Esclarecedor ver também empresa aqui brasileira, a gente conseguindo desenvolver nossos próprios produtos e realmente alimentar, né? E agregar o setor interno nosso. Cara, queria agradecer de novo pelo convite, por estar presente, por dividir conosco. Abra um tempo também para você fazer seus encerramentos finais. Obrigado. E fica à vontade. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu acho que é um assunto que traz paixão, né, para o microfone, então tá muito legal. Eu queria convidar vocês para fazer uma visita lá também na Agrivale. A gente cada dia está com coisa nova para mostrar. Tomar um cafezinho lá com a gente quando vocês passarem por Indaiatuba. E mais uma vez agradecer e eu acho que também parabenizá-los pela iniciativa, pelos esses bate-papos que eu acho que são muito legais e por valorizar esse setor de agricultura regenerativa, essa transformação que a gente está passando, principalmente para fortalecer cada vez mais a agricultura e a tecnologia brasileira que vai invadir o mundo, não tenho dúvida nenhuma disso. Ótimo. Obrigadão. Eu acho que o papel do Rotação de Culturas é exatamente isso. A gente fala muito, né, conseguir passar por diversos nichos do agro, né, e trazer também essa imagem, às vezes, não só para quem conhece o agro, mas para quem não conhece o agro, que o agro também tem essa desmistificação e nós somos pessoas por pessoas trabalhando pelo mesmo objetivo, né? Não, legal. Eu fico muito feliz, né, de ouvir você assim e ver o que está construindo, né? Porque a Agrivale, eu vejo, ela não está construindo um negócio para entrar no mercado. Quando você fala, pô, eu estou construindo um conceito de agricultura regenerativa, eu preciso ensinar o agricultor a usar o biológico melhor. Pô, eu preciso dar um serviço para o agricultor para ele não fazer besteira. Você tá preocupado muito mais de uma forma holística com
com um problema que nós temos que podemos resolver. E também o legal é a postura que a Agrivale tem, que eu vejo no mercado, de falar assim, não, cara, o Brasil tem que ser o protagonista disso, nós não podemos deixar espaço para outros países ocupar esse espaço de fazer a inovação aqui. E tanto que o investimento que vocês fizeram, eu conheço a fábrica, né? Eu tive o privilégio de levar a Agrivale para o Paraguai, né? Pergunta para quem levou, que foi eu tive o empurrãozinho lá. E é muito legal essa preocupação, né? Então você vê assim, você vê uma empresa brasileira, uma empresa que nasceu ali em Indaiatuba, criar... Fazer 22 anos agora. Fazer 22 anos e... É um bebê ainda, né, isso aí. André? E você está fazendo um puta trabalho. Parabéns pelo trabalho. Parabéns pelas pessoas que você está construindo e com todo esse protagonismo que vocês estão assumindo. Obrigado. Fico muito feliz de estar aqui. Obrigado, cara. Então acho que é isso, Renato. Obrigado por mais um episódio. Eu falo assim, né? Nós aprendemos muito, né? Eu acho que tá sendo um presente que você me deu, né? No meu período aí agora de consultor, de palestrante, tá conversando com esses feras aqui. Obrigado pelo presente. O prazer é meu estar sempre com você aqui, Renato. Também sempre aprendendo com grandes autoridades aqui, convite seu. E deixar também o nosso aviso, né? Toda sexta-feira, no mesmo horário, 5 horas, aqui no Notícias Agrícolas, nossos episódios saindo toda semana ao longo do ano. E eu acho que a gente fica por aqui, um bom resto de semana aí, final de semana para todos vocês. E quem não conseguiu acompanhar o episódio inteiro aqui ou queira rever, né, vai estar nas redes sociais da Mac4, Notícias Agrícolas, da minha, do Renato e também no YouTube da Mac4. Obrigado e bom final de semana. Até mais, pessoal. Obrigado.